Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, o brilho da casa de Deus. Meus irmãos, iremos iniciar aqui a lição número 12, onde vai falar sobre a temperança na vida cristã, certo? O nosso textuário vai dizer o seguinte: melhor é o longânimo do que o valente, certo? E o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Esse valente aqui que o escritor escreveu, não é aquela pessoa valente com a questão de querer vencer as adversidades da vida, mas esse valente aqui é aquele brigão, é o famoso brigão, certo? Que por tudo briga e por tudo quer confusão. Então não é esse valente que é nesse sentido, é aquele que gosta de brigar, certo? Lá em Provérbios 10, 19, vai dizer o seguinte, que quem controla os lábios é prudente. Provérbios 25, 28, a falta de temperança traz prejuízos, certo? 1 Coríntios 7, 9, a temperança na vida do jovem cristão. 2 Timóteo 2, 5, a vida disciplinada de um atleta. Romanos 12, 2, vai falar sobre uma mente renovada pelo Espírito. E Hebreus 4, 15, Jesus, o maior exemplo de temperança. Você está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 25, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo tem a ver com alegria, certo? Paz, longanimidade, certo? Longanimidade tem a ver com paciência. Benignidade tem a ver com misericórdia. Bondade, fé, mansidão e temperança, certo? Temperança tem a ver com uma pessoa equilibrada, certo? Temperança tem a ver com autocontrole. Então é muito importante nos nossos dias nós temos autocontrole, nós temos uma pessoa equilibrada, certo? Versículo 23. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 ao 27 diz o seguinte: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Aqui fala do atleta, né? Que ele se prepara, é disciplinado para tentar ser campeão, certo? No caso do maratonista ou qualquer outro esporte, né? Tem que ter disciplina se quiser vencer. Versículo 26. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então, uma lição muito boa. Aqui a lição vai fazer algumas perguntas. Você conhece pessoas que são descontroladas? Não controlam o apetite, nem os pensamentos e muito menos as palavras, certo? Então, uma lição muito boa para o nosso aprendizado, certo? A lição também vai falar o seguinte: tudo está tão frenético e tudo está tão rápido em nossa geração do fast food, do micro-ondas, dos rápidos transportes aéreos, terrestres, dessa rapidez de querer resultado, mas muitas vezes a intenção, o resultado é muito bom, é importante, mas também a intenção também é muito importante. Para Deus, mais importante do que o resultado é a intenção, certo? Então, a importância de nós termos uma mente voltada para Cristo. Vamos lá. No primeiro capítulo vai falar sobre temperança é fruto. Aí tem dois tópicos. O primeiro vai dizer o seguinte: a temperança, uma das características do fruto do Espírito. E segundo, o exemplo do atleta, certo? Vamos lá? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que a temperança na vida cristã. Eu botei aqui, olha, violência, certo? Violência, ela vai gerar violência, certo? Se a gente está diante de uma confusão, e em vez de pacificar, Jesus falou, bem-aventurados os pacificadores, certo? Se nós não pacificarmos, mas se nós colocarmos mais lenha nessa violência, ou seja, violência, ela vai gerar violência. Gentileza, ela gera gentileza, certo?
Aí nós vimos aqui, olha aqui, o salário do pecado é a morte, certo? Aqui é o contrário da temperança, né? As pessoas querem viver, pronto aqui, como falou aqui no textual, né? Melhor o logano do que o valente, no caso do brigão. Então a pessoa que só quer viver brigando, gerando violência, né? O fim dele vai ser a morte, porque o pecado ele vai gerar a morte. O salário do pecado é a morte, certo? Vamos ler aqui no livro de Apocalipse, Apocalipse 22, Apocalipse capítulo 22, versículo 15, vai dizer o seguinte: ficarão de fora os cães, certo? Ficarão de fora os cães. Esses cães aqui tem a ver com devassidão moral, certo? Os cães de rua de tudo se alimentam. Então o escritor João, quando escreveu essa passagem, ficarão de fora os cães, é aquelas pessoas que se alimentam de forma espiritual de todo tipo de lixo, certo? Em vez de recorrer à santa e verdadeira religião, certo? De buscar a Cristo, de se entregar para Cristo. Então esses cães aqui têm a ver com devassidão moral, certo? Então ficarão de fora os cães, feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas. Olha aqui, pessoas que não têm temperança tendem a ser pessoas homicidas, né? Que brigam e matam, certo? Os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira, certo? Vamos ler aqui Mateus capítulo 26, certo? Livro de Mateus capítulo 26, versículo 52. Vai dizer o seguinte, olha. Então, Jesus lhe disse, vocês lembram quando Jesus estava ali no jardim, foram prender Jesus e Pedro puxou a espada e cortou a orelha do soldado, né? Que era o soldado ali do sumo sacerdote ali do templo. Aí, olha o que Jesus disse, versículo 52. Então disse Jesus, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou seja, a violência vai gerar violência. Então, se o meu estilo de vida é baseado na violência, por ela mesmo eu vou morrer, certo? Agora vamos ler aqui Romanos 6,3. Romanos, livro de Romanos, capítulo 6. Romanos 6,23. Vai dizer o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Certo? Então, só para nós entendermos que a lição vai falar de temperança, certo? Mas se eu viver numa vida baseada na violência, só vai gerar violência. Então, no fim, vai ser morte, porque o salário do pecado é a morte. Porém, gentileza gera gentileza. É isso que a lição quer dizer. Nós temos uma pessoa temperada, certo? Vamos lá. Primeiro capítulo vai falar sobre a temperança, né? A temperança é um fruto do Espírito, certo? Olha aqui. E o que é um fruto do Espírito? O fruto do Espírito é a ação do Espírito Santo na nossa vida para sermos semelhantes a Cristo, certo? Então, o fruto do Espírito é uma ação do Espírito Santo na nossa vida, na minha e na tua vida, para nós sermos semelhantes a Cristo, certo? Olha aqui. E o que significa temperança? A temperança é uma virtude, certo? Então, temperança tem a ver com uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem autocontrole, certo? Uma pessoa que consegue se controlar, certo? Se controlar não é fácil, é difícil. Mas a temperança, uma pessoa temperada, é uma pessoa que consegue se controlar, uma pessoa que tem autocontrole, que é importante. Então, entre o sucesso e o fracasso, o que define se eu vou ter sucesso ou fracasso é a minha disciplina. Lembra aqui que a lição fala sobre o atleta, certo? O exemplo do atleta aqui no tópico 2 vai falar, certo? Então, o que define se eu vou ter sucesso ou fracasso é a minha disciplina. Se eu sou uma pessoa disciplinada ou não. Se sou uma pessoa disciplinada, estou mais tentado a ter uma vida de sucesso. Porém, se eu sou uma pessoa não disciplinada, eu estou tentado a ter uma vida de fracasso, mas que Cristo nos ajude, certo? Ou seja, olha aqui, nessas competições do mundo, o campeão
certo? É quem chega em primeiro. Porém, na vida cristã, campeão não é quem chega em primeiro, mas é quem vai até o fim, certo? Todo aquele que chegar ao fim será campeão. Lembra que Jesus falou lá em Apocalipse? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquele que completar a sua batalha espiritual, aquele que chegar até o fim na sua trajetória cristã. Então eu vou parar por aqui e já iremos iniciar aqui o capítulo 2 aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando aqui na outra lição, no capítulo 2, vai dizer o seguinte: o que a Bíblia fala sobre a temperança? Aí se divide em 2 tópicos. O primeiro vai falar sobre exemplos da falta de autocontrole e segundo, o que a falta de temperança produz, certo? Então, lição muito boa, vamos lá. A lição vai dar o exemplo aqui, certo, do rei Davi. Apesar de ser uma pessoa que buscava a Deus, certo? Alguns momentos da vida dele, ele passou por um certo descontrole, né? Ele não teve um autocontrole. Vai dar o exemplo aqui quando ele viu Batseba se banhando, né? E ali ele quis se relacionar com ela, certo? E isso trouxe prejuízos na vida espiritual, na vida física, certo? Em tudo, certo? No caso de Salomão, quando casou com mulheres estrangeiras, certo? Que levaram ele a adorar outros deuses, certo? Davi, vou botar aqui no caso do Batseba. E Sansão ali, nós já sabemos ali o descontrole de Sansão e não obedecer ali a palavra de Deus, mas também se relacionou com o povo filisteu, certo? Então, ou seja, às vezes, certo, nós precisamos aprender a dizer não, certo? Claro que esse não se relaciona ao pecado, certo? Então, se nós quisermos sermos vencedores, nós também temos que aprender a dizer não ao pecado, certo? No caso de Davi, além de se relacionar com Batseba, que era uma mulher casada, ele pediu para que colocasse Urias na parte mais difícil da guerra para que Urias morresse. Salomão casou com muitas mulheres estrangeiras do Egito, mulheres da Sidônias, né, de outras nacionalidades que trouxeram os deuses estranhos para dentro de Israel, certo? E Sansão também se relacionou com mulheres filisteias que o levaram ao fracasso, certo? Por isso, olha que a importância de nós sempre recorrermos a Deus e pedirmos orientação divina, certo? A lição vai falar sobre o que a falta de temperança produz. Como nós já estudamos aqui, a temperança tem a ver com equilíbrio, certo? Ter um certo equilíbrio. E também tem a ver com pessoa que tem autocontrole, certo? Ou seja, se eu não tenho autocontrole, então eu sou uma pessoa descontrolada, certo? E o que uma pessoa descontrolada, ela vai atrair para si? Nós vemos aqui o descontrole, certo? Que é a falta de equilíbrio, que é a falta de temperança. Ela vai atrair para si, olha aqui, traz malefícios. Malefícios significa coisas ruins, malefícios. Vai atrair para aqui, olha, uma pessoa descontrolada vai agir sem pensar, certo? Vai agir sem pensar. Uma pessoa descontrolada fala o que não deve, certo? Uma pessoa descontrolada vai atrair para si conflitos, certo? Uma pessoa descontrolada vai atrair inimizades, vai atrair brigas, certo? O descontrole é uma obra da carne, certo? Olha aqui, pessoas descontroladas tendem a ter problemas emocionais, certo? Pessoas descontroladas está incapaz de tomar decisões, certo? Por quê? Porque o descontrole traz estresse, certo? Uma pessoa descontrolada vai ter uma mente desorganizada, certo? Uma pessoa descontrolada vai ter uma baixa autoestima, com a autoestima lá embaixo. Sempre vai estar com problemas emocionais, certo? Vai pensar que não consegue, que Deus não ama ela e por aí vai. Ou seja, todos nós podemos passar por isso, por ter uma baixa autoestima, certo?
Mas geralmente uma pessoa descontrolada tende a ter uma baixa autoestima. Isso não significa que é em todos os casos. Às vezes nós estamos com uma baixa autoestima por alguns problemas que estamos passando, certo? Olha aqui, uma pessoa descontrolada é uma pessoa tola, certo? Uma pessoa descontrolada sempre vai ser levada ao erro, sempre vai ser levada ao pecado, certo? Ou seja, uma pessoa descontrolada está mais tentado ao erro do que ao acerto, certo? Por isso, meus irmãos, nós temos que buscar, pedir ajuda do Espírito Santo para termos um equilíbrio, certo? Porque o descontrole, né, a falta de temperança, a falta de autocontrole vai gerar tudo isso aqui e muito mais, certo? Brigas, conflitos, como diz aqui a lição, certo? Brigas, conflitos, invejas, glutonarias, lascívia, inimizades, desavenças. Então nós vemos aqui que o descontrole, né, vai gerar tudo isso aqui, certo? Então que Deus nos ajude. Olha aqui, uma pessoa descontrolada vai agir sem pensar, porque não pensou, certo? Uma pessoa descontrolada muitas vezes vai falar o que não deve, certo? Falou o que não devia, né? Ela falou sem pensar. Então isso aqui é uma pessoa descontrolada, certo? Vou parar por aqui e já iremos iniciar aqui o capítulo 3. Meus irmãos, agora voltando aqui no capítulo final, o capítulo 3 vai falar sobre a temperança e seus benefícios. Aí o primeiro tópico vai falar sobre o seguinte: o autocontrole no que penso e no que sinto, certo? Segundo, autocontrole no que vejo e no que eu falo. E terceiro, Jesus, o perfeito exemplo de temperança, certo? Uma lição muito boa. Vamos lá. Então, temperança e seus benefícios, certo? Olha aqui, o autocontrole, certo? O autocontrole é a administração da minha mente, certo? Eu botei aqui em sigla, ADM, administração. Então, o autocontrole nada mais é do que a administração da minha mente, certo? Aí Jesus dá aquele exemplo, certo? Se os teus olhos forem bons, certo? Todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, certo? Então nós vemos aqui que o autocontrole no que isso tem a ver, certo? O autocontrole no que eu penso e no que eu sinto, certo? Então tem a ver isso, o autocontrole, então, de me afastar do pecado, certo? Nós vemos aqui que isso tem a ver com o autocontrole da minha mente, certo? É eu que estou no controle, certo? Claro que é difícil vencer, mas com a ajuda do Espírito Santo nós podemos vencer, certo? Então o autocontrole nada mais é do que a administração da minha mente, certo? E eu devo andar na luz, certo? Olha aqui, vamos lá. Segundo tópico, vai falar o seguinte: autocontrole no que vejo e no que eu falo. Aí diz assim, olha, o olho não apenas vê, o olho vê, deseja, odeia, ama, tem inveja, orgulho, gratidão, satisfação. Ou seja, o olho é a porta de entrada do nosso corpo. Então, se eu coloco coisas boas diante dos meus olhos, todo o meu corpo terá luz. Se eu coloco coisas más diante dos meus olhos, todo o meu corpo será tenebroso, será um corpo cheio de trevas, certo? Essa é a diferença, certo? Porque os olhos é a porta de entrada do nosso corpo. É através dos olhos que eu vejo uma comida e vejo se ela... A Bíblia diz que lá que Eva, quando viu o fruto, viu que o fruto era bom para se comer. Ou seja, ela desejou, através do que viu, ela viu que o fruto era bonito para se comer, certo? Então, nós vemos aqui Davi, quando viu Batseba, ele também viu que ela era uma mulher formosa e desejou se relacionar com ela. Sansão, ele viu que as filisteias eram mulheres bonitas e quis se relacionar com ela, né, não se importando muitas vezes com se era bom ou não, que no final todos os prejuízos para ele, certo? Então os olhos é a porta de entrada do nosso corpo, por isso Jesus falou isso, certo? Terceiro, vai falar sobre Jesus, o perfeito exemplo de temperança. Na verdade, Jesus vai ser o exemplo para tudo, né? Na temperança, no autocontrole, em tudo, certo? Então, Jesus, o maior exemplo de temperança é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi tentado, mas não cometeu pecado, certo?
Ele demonstrou temperança em seus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes, certo? Então, quando no julgamento Jesus se absteve dos seus direitos, como filho de Deus, ele também causou admiração com os seus acusadores, certo? Então, Jesus, ele é o nosso exemplo maior, certo? Então, nós vemos aqui que no dicionário grego do professor Taylor, temperança vem do grego enkrateia, que quer dizer domínio próprio, continência, domínio sobre os desejos e as paixões, especialmente os apetites sensuais, certo? Vamos ler aqui Tiago capítulo 1, certo? Tiago capítulo 1, versículo 19. Livro de Tiago, certo? Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, certo? Aqui é o exemplo que Tiago dá, certo? E para finalizar, então meus irmãos, para finalizar o capítulo, a lição vai falar o seguinte: a temperança e o autocontrole e seus benefícios. Quais são os benefícios de ser uma pessoa autocontrolada, de ser uma pessoa temperada? Primeiro, que ele ou ela vai se aproximar mais de Deus, certo? Ele vai estar praticando o fruto do Espírito, certo? Olha aqui, então o autocontrole, certo? O autocontrole e a temperança, ele vai atrair, certo? Os benefícios. Ele vai atrair amizades verdadeiras, certo? Amizades verdadeiras. O autocontrole, ele é um fruto do Espírito, certo? Lembra que o fruto do Espírito é uma ação do Espírito Santo na nossa vida para sermos semelhantes a Cristo. O autocontrole traz benefícios espirituais, certo? E benefícios materiais, financeiros, no trabalho, no estudo, em todo sentido, certo? Então vai trazer benefícios espirituais e também na vida pessoal, né? Todo sentido. Olha aqui, o autocontrole, ele vai gerar uma saúde emocional. Nós teremos uma saúde emocional, certo? O autocontrole vai gerar disciplina. Lembra no exemplo do capítulo passado que a disciplina é muito importante para quem quer vencer, certo? Então, o que vai dizer se eu vou ter sucesso ou fracasso é a minha disciplina, certo? O autocontrole é uma virtude, certo? Uma pessoa que tem autocontrole, seja homem, seja mulher, ela é uma pessoa sábia, certo? Ela é uma pessoa sábia. Autocontrole, quem tem autocontrole ou quem tem uma temperança, na verdade ele vai pensar antes de agir, certo? Ele vai pensar antes de agir, ele vai pensar antes de falar, certo? Pessoas que têm autocontrole se baseiam na verdade. Pessoas que têm autocontrole influencia pessoas. Pessoas que têm temperança têm a capacidade de tomar decisões, ou seja, uma pessoa apta a tomar decisões, certo? Então, autocontrole vai trazer paz, certo? Vou botar aqui, olha, vai trazer paz, certo? Então, esses aqui e muitos outros são os benefícios de uma pessoa que é uma pessoa temperada, uma pessoa que tem temperança, uma pessoa que tem autocontrole. Esses são os benefícios. É uma pessoa que sabe administrar a sua mente com a ajuda do Espírito Santo, lógico, certo? Olha aqui, para finalizar o seguinte, eu fiz uma pergunta aqui, olha aqui. Quem você escolheria para se casar? Quem você escolheria para se casar? Uma pessoa que tem autocontrole ou uma pessoa descontrolada? Quem você escolheria se você tivesse uma empresa? Quem você escolheria para para administrar ou até mesmo para trabalhar na sua empresa? Uma pessoa que tem descontrolada ou uma pessoa que tem autocontrole, certo? Olha aqui, quem você escolheria para ser seu amigo, para ser seu professor? Um amigo descontrolável, um professor com um descontrole enorme? E aí? Então, quem você escolheria, certo? Lembrando que autocontrole é a administração da nossa mente com a ajuda do Espírito Santo, certo? Então vou parar por aqui. Paz do Senhor e até a próxima lição.